Fala aí, galera, Alviverde, o Palmeiras deixou a torcida muito feliz, né, ganhando aí o derby no domingo, né, com 1-0 em cima do Corinthians, né, o ano passado ele perdeu o derby, esse ano ele ganhou o derby, e agora a força tá máxima para os próximos jogos aí no Brasileirão, né, Abel tem preparado os jogadores, né, principalmente de boas qualidades, para jogar aí com raça, né, para cima dos rivais. E Arias já está aí se preparando, né, para jogar também e iniciar aí o Brasileirão. Com essa corrida aí do Palmeiras, vai fazendo com que os rivais também já fiquem alerta, né? E a mídia aí palmeirense, né, tá feliz da vida, né, porque o Palmeiras ganhou aí no derby, porém 1-0 eles estão meio assim, né, estão ainda indecisos sem saber se realmente o Palmeiras vai para cima, mas a gente sabe que vai para cima, né, vai para cima, e Abel ele não vai perder tempo, por isso já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal, lembrando aí de deixar os créditos aí para o canal do Deixa o Palmeirense Falar, e vamos ver o que ele falou sobre esse jogaço do Palmeiras. Vamos pro vídeo. Mesmo que o Rafael Claus é palmeirense? Da onde vocês tiraram isso? Cara, coloca no comentário aqui, pelo amor de Deus, velho. Ele expulsou o Abel de novo no clássico hoje que o Palmeiras ganhou do Corinthians lá na Arena Neoquímica. 1-0 Palmeiras, gol do Flaco Lopes, né? Mas, cara, teve um pênalti pro Corinthians no primeiro tempo que foi um absurdo, cara. Numa saída ruim do Carlos Miguel, ele não é bom mesmo, muito. Daquele tamanhão lá saiu ruim. Só que aí o Gustavo Henrique cabeceou, e aí, velho, quando ele cabeceou, o Carlos Miguel meio que não chegou a dar murro no cara, mas foi com as duas mãos pra tirar a bola e meio que raspou na cabeça do Gustavo Henrique, aí caiu, aí o Klaus deu pênalti, um pênalti absurdo, ridículo. Não tem como ser pênalti aquilo de jeito nenhum, cara. É um absurdo. E aí você vem falar que o Klaus é palmeirense, velho? Pelo amor de Deus, velho. E sem falar que na subida do Gustavo Henrique ele tava agarrando o jogador do Palmeiras, sabe quem que era? Que era não lembro qual jogador, que era o Piquerez, alguém, cara agarrando tudo pra subir. E aí, pelo amor de Deus, que pênalti sem vergonha. Sorte que o Memphis Depay errou, né? Escorregou lá. E aí falaram que a culpa era do Andrés Pereira, porque pegaram uma imagem dele antes do pênalti, fazendo buraco ali onde coloca a bola no pênalti. Eu não acredito que aquilo lá condicionou o escorregão do Memphis Depay, porque onde ele mexeu foi em volta, bem próximo à marca de pênalti ali, não foi em volta, né? Não foi antes, né? Porque o cara, o pé de apoio cai antes. Sabe, umas coisas. Nossa, e os caras foram buscar a imagem. Nossa, olha só que absurdo. Não vai acontecer nada, porque a imprensa, pelo amor de Deus, né? Ou é corintiana ou é São Paulina, velho. É um absurdo essa imprensa do estado de São Paulo. Velho do céu, eu já falei pra Leila Pereira que ela tem que liberar curso de graça lá para os palmeirenses de jornalismo na faculdade dela, velho. Tem que formar um monte de jornalista pros caras ir pro mercado e... Eu acho que o Corinthians tava melhor hoje, tá? Eu fiquei com medo nesse jogo. Eu caguei nas carças quase, viu? De boa. Porque o Corinthians jogou mais que o Palmeiras, atacou mais. O Corinthians ele foi mais, como diz, com mais fome de bola, né? Mais vontade, como sempre, né? Na casa dele, torcida pressionando e tal. Fazer o quê? Mas se você olhar os números tá pau a pau, tá? Com 13 finalizações de cada lado e 4 chutes que acertou no gol o Corinthians e 5 do Palmeiras. Junto aqui, Palmeiras 1, Corinthians 0, vamos junto, Palmeiras, porra! Não jogou nada, André. Eu avisei. Parecia time pequeno, André. O Palmeiras parecia um time pequeno dentro de campo. É normal, Lugol. Não jogou nada. Um jogo no primeiro tempo foi muito ruim, o Corinthians melhorou no segundo tempo, o Corinthians teve a porta de ganhar o jogo no segundo tempo. Muito perto. Mas você vê, o Andrés Pereira cavou tudo em volta da marca do pênalti, que o Memphis caiu exatamente onde ele cavou com a chuteira, né? Vai, termina.
eu já vi. Jogadores, não é possível. A melhor oportunidade até então, né, antes do gol, Mateuzinho acabou errando, o Luigi conseguiu roubar a bola e aí ele, enfim, errou, se jogou, sei lá o que ele fez, mas o Palmeiras conseguiu abrir o placar no erro, na minha opinião, no erro da saída do Corinthians, né? O Luigi rouba a bola do Garro, o Luigi que roubou a bola do Garro, sobra ali para o Piquerez faz um ótimo passe para o Maurício, que finaliza, e o Hugo Souza faz a defesa, achei que ele, né, enfim, reboteou ali, o Flaco Lopes, oportunista, bem posicionado, finalizou no gol, definiu a partida, mas o jogo não se resume a isso, né, Lugal? Era muito importante vencer o Clássico, demais. Muito. Desde 22, parece que o Palmeiras não vencia o Corinthians na Neoquímica Arena. Desde 22, Lugal, há muito tempo. Então precisava vencer. Precisava vencer. Desde 22 o Palmeiras não ganhava do Corinthians, como o Palmeiras não ganha do Flamengo também, desde 17 no Campeonato Brasileiro. Então tá aí, André. Palmeiras 1, Corinthians 0, importante vitória. Eu tô de fralda aqui, ó. Tô de fralda. Vou desfilar de fralda hoje, mas era importante o Palmeiras ganhar. De fralda cheia, o Palmeiras venceu o Corinthians por 1-0. Será que é a expulsão do Abel? E agora esse Carlos Miguel. Você achou que foi pênalti, André? Que goleiro aberração. Depois fez umas defesas. Não achei, Lugó. Ele errou, mas eu achei que foi pênalti, não, Lugó. Meu Deus do céu. Ele errou, mas eu não achei que foi pênalti. Ele não é assim, ele furou a bola e furou a cabeça do Gustavo Henrique. Campeão, nós somos o time a ser batido. E nós somos culpados por isso. Que bom que nós somos culpados por isso. O sarrafo subiu. E depende da gente continuar botando ele lá em cima. Sejam muito bem-vindos. Maravilhosa. Meus amigos, uma segunda-feira absurda, uma segunda-feira sensacional, uma segunda-feira linda. Isso porque o Palmeiras venceu o derby. E como é bom vencer derby. Sim, foi cheio de tempero esse jogo, né? Foi cheio de elementos, cheio de coisas que aconteceram ao longo do jogo que deixaram a partida ainda mais especial. Porque a gente teve o gol do Flaco Lopes, chute na bandeira de escanteio, jogadores do Corinthians caindo para cima do Flaco Lopes, e aí outros jogadores, Gustavo Gomes já virou ali aquela confusão na área, Flaco Lopes saiu comemorando o gol e deixou todo mundo um discutindo com o outro ali. Aí você teve o escorregão do Memphis Depay numa cobrança de pênalti, depois a gente descobriu que o escorregão dele aconteceu porque o Andrés Pereira foi lá, mano, e raspou a chuteira naquele, desgastou o gramado naquela área lá para justamente surpreender o jogador. Permite que o Palmeiras melhore muito. Mas muito mais do que vem jogando hoje do que jogou. Eu acho que vai ter este elenco, né? Tudo bem. Não tem esse elenco. Se você olhar para o banco do Palmeiras hoje, você tinha Luiz... Mas na minha cabeça já fez o elenco do expectativa de John Arias, já Paulinho voltando. O Arias é certeza. O Paulinho, eu não sei exatamente como é que vai ser a situação do Paulinho quando volta. Quando volta, como volta, tal. Mas eu entendo que assim, isso é uma distinção que a gente precisa fazer. O Palmeiras hoje e o Palmeiras daqui a algum tempo. Quando tiver todo mundo de volta e todo mundo em forma e o Arias contratado e eventualmente outras contratações. O Corinthians, cara, eu acho que assim, se a gente olhar para o Corinthians, que entrou em campo hoje, eu vejo um Corinthians muito mais confiante, um Corinthians que acredita mais no seu potencial, e aí acho que tem a ver com os títulos conquistados, talvez um Corinthians com menos pontos frágeis, porque a gente falava muito dos laterais do Corinthians e hoje a gente... Estão bem. Hoje a gente olha para os laterais do Corinthians e... Jogando bem. Então, que estão jogando bem. O Edu é um caso... E acho que assim, o jogo é prova disso. Isso é uma loucura, porque se você pegar os 4 jogos em que causaram as eliminações do Palmeiras nos 2 campeonatos, a final do Paulista e a Copa do Brasil, se não me engano, até no jogo que o Palmeiras teve um expulso, ele finalizou mais em todos. Ele criou mais em todos. Hoje o Corinthians criou mais que o Palmeiras. O Corinthians fez mais do que o Palmeiras, para mim, pelo menos dentro de campo, ele produziu mais. Então o que eu quero dizer a gente olha talvez previamente para o confronto, né? E hoje acho que a gente vê talvez uma discrepância menor, por enquanto, pelo menos, entre os dois, né? E a discrepância... Você falou de confiança, assim, a postura do Palmeiras hoje não foi de quem estava super confiante, de quem precisava de uma estratégia aceita, que não é estranha ao Palmeiras e a nenhum clube, nem ao Corinthians, mas de entender que joga na casa do adversário, você não vem na sua melhor fase
vem de muita cobrança, então um jogo mais cuidadoso defensivamente, embora isso não tenha impedido o Corinthians de criar situações. O Corinthians é que não soube definir, mas o Palmeiras tinha uma estratégia bem clara, né? Recuperar e sair em velocidade. Mas também não foi um jogo em que, no primeiro tempo, a posse de bola do Palmeiras foi de 35%. No segundo tempo ele equilibra, acho que esse era um ponto importante, também não precisa deixar a bola com o adversário o tempo todo, que era o que o Palmeiras estava fazendo. Mas a gente tem muita coisa. Mas você não tem a impressão que o Corinthians... A minha impressão é que o Corinthians de hoje, que enfrenta o Palmeiras, ele é um Corinthians melhor... Você quer um exemplo? Eu acho o Gabriel mais preparado para competir. Isso, eu acho que era na final do Paulista do ano passado, até mesmo... E hoje passa muito pelo Corinthians, a ideia do Palmeiras não ter a bola e a ideia do Palmeiras ficar também lá atrás. Não é só Palmeiras querer baixar. O Corinthians também, porra. A ideia, o Gabriel Paulista veio de graça. Ele vem pelo salário. 35 anos, mas ele está jogando bem. Jogou a final contra o Flamengo, está jogando bem. O André Ramalho vai jogar? Vai jogar. Mas você tem um jogador que não foi uma contratação estrondosa, né? Barulhenta. Assim, e tem sido os melhores caminhos do Corinthians. O Ranieri foi um jogador que demorou para pagar, né? Porque o Cuiabá, mas não foi uma contratação bilionária. O Carrilho veio também de graça, né? O Andileri saiu assim também, o Andileri tá para voltar agora. Ele pediu um mundo, né, empresário, aí viu que ninguém pegou, ficou um mês sem trabalhar, agora acho que vai voltar para o Corinthians. Agora, as opções, 2 meninos da base, Bidon e André, o Bidon ganha minutos, a base se só desenvolve jogando. Ninguém desenvolve na base só treinando. Se treinar entre os experientes, o time de cima, é importante para você se adaptar nesse salto brutal, que é uma divisão de base para um time profissional. Agora, amigo, se você não jogar com os caras, ninguém vai saber. E a necessidade está desenvolvendo o André. Tanto que o André hoje dá indício de que é titular na cabeça do... É que eu não sei se você concorda comigo. Eu olho esse Corinthians, eu não sei como ele óbvio, uma atuação mais inspirada de um outro jogador, um dia em que a bola entra com mais facilidade e tal. Mas o time já é competitivo como ele pode ser. Agora, se o Palmeiras, o de hoje, para mim, abaixo ainda. Ganhou o jogo. Piquerez, joga no Corinthians. Alan, joga. A dupla de volantes do Palmeiras, Marlon e Andrés. Dorival Sonharia. Flaco Lopes e Vitor Roque. Cara, Maurício... Acho que não, porque o Bidon está jogando muito, né? Então, assim, dentro do que é possível, o Corinthians parece, nesse início de temporada, a gente precisa esperar para saber se é consistente, ainda tem pouquíssimo tempo desde quando começou. Torcida alviverde. O derby foi vencido pelo Palmeiras, galera, por 1-0 em cima do Corinthians, né? O Palmeiras fez um bom jogo e... com os reforços que estão chegando aí, com certeza os próximos jogos vai ser melhor ainda, né? E claro que vocês, como torcida, tá querendo ver mais goleada, né? E quer ver título esse ano, né? O título que infelizmente ano passado não veio, né? Do Brasileirão e da Libertadores. E quem sabe o Mundial, né? De clubes aí, galera. E com o Arias voltando, né, já confirmado, já tá aí nos treinos, né, para jogar bastante aí contra os times brasileiros. Ele já tá realmente preparado para esse campeonato aí que tá chegando aí com tudo, né? O Brasileirão, na verdade, já começou, porém ainda não tá naquele pique, né, que o torcedor gostaria que tivesse. Mas a partir de agora, com o Paulinho, né, chegando aí melhor em condições, né, e o Arias, essa dupla aí pode surpreender aí nesse Brasileirão desse ano. Mas é isso, galera. Comenta aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo, compartilha o vídeo e não esqueça de hypar o vídeo, galera, para nos ajudar no crescimento do canal. Lembrando aí de deixar os créditos